Em 2014, a USP comemora seus 80 anos de criação. A história da universidade se confunde com a própria vida da cidade e do estado de São Paulo. E é inegável sua importância dentro da trajetória do país, desde a sua fundação, em 1934. A criação da USP teve como mentor intelectual o jornalista Júlio de Mesquita Filho, diretor do jornal O Estado de São Paulo, que publicava ostensivamente artigos e estudos favoráveis à criação de uma universidade em São Paulo e sobre os problemas do ensino superior e universitário no Brasil. Ficaram registradas as palavras do jornalista quando da fundação da USP. Que maior monumento poderíamos erguer aos que haviam consentido no sacrifício supremo para preservar contra o vandalismo que acabava de aviltar a obra de nossos maiores, das bandeiras à independência e da regência à república, do que a universidade? A proposta de criação de uma universidade se inseria em um projeto político voltado para a modernização do país e era vista pelos intelectuais como uma missão paulista. Nesse contexto, em 1934, por meio do decreto número 6.283, Armando de Sales Oliveira, interventor federal, criou a Universidade de São Paulo. Os fundadores da USP tinham a convicção de que o quadro de professores, principalmente da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, deveria ser do mais alto gabarito, visto que não se encontravam acadêmicos com essas qualidades em quantidade suficiente no Brasil. Consideraram, então, o recrutamento de docentes estrangeiros das melhores universidades do mundo. Teodoro Ramos, diretor da faculdade, ficou responsável pelo recrutamento dos docentes estrangeiros e viajou para a Europa, a fim de cumprir com sua missão. Em 17 de abril de 1934, o jornal veiculava notícia sobre a viagem de Ramos à França. No cerne de todo o processo de fundação da USP, esteve a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ao redor dessa célula máter se desenvolveu a vida universitária por excelência, com sua permanente ebulição de ideias e de novidades nos mais variados ramos do saber. Entretanto, antes mesmo da criação da USP, as escolas fundadoras, Faculdade de Direito, Escola Politécnica, Escola Livre de Farmácia, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Faculdade de Medicina e Faculdade de Medicina Veterinária, atenderam com excelência a demanda por advogados, engenheiros, médicos, agrônomos e outros profissionais. O primeiro reitor da universidade, Reinaldo Porchat, tomou posse no dia 6 de junho de 1934, data em que foi aprovado pelo Conselho Universitário o primeiro Estatuto da Universidade. O primeiro movimento de estudantes na universidade, noticiado pelo jornal, foi a invasão da Faculdade de Filosofia pelos alunos da Faculdade de Medicina. A invasão foi motivada, como consta na matéria de 9 de junho de 1937, contra o funcionamento, no mesmo prédio, dos cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. As discussões sobre a implantação da cidade universitária tiveram início em 1935. Naquela época, o Butantã era um bairro deserto, no meio do mato, às margens do Rio Pinheiros, quando uma comissão de estudos, nomeada pelo governador do estado, escolheu a área para receber as faculdades da USP. Lá ficava a Fazenda Butantã, uma verdadeira ilha de sossego, distante 10 quilômetros do centro da cidade, com o Rio Pinheiros de um lado e o Ribeirão Jaguaré do outro. O jornal foi o primeiro veículo a reproduzir a planta original da futura cidade universitária, em novembro de 1943. No dia 15 de fevereiro de 1944, foi realizada a cerimônia do lançamento da pedra fundamental do campus, conduzida por Fernando Costa, então interventor federal de São Paulo. Nesta manhã chuvosa, parece que as águas se infiltraram nas terras de Piratininga, como um poderoso vitalizante que há de fomentar ainda mais a nossa produção. Do mesmo modo, do marco que hoje plantamos, nascerá o esplendoroso futuro desta universidade.
disse em discurso registrado nas páginas do jornal. A transferência dos primeiros departamentos para o novo campus começou timidamente na década de 1940. Sucessivos adiamentos e falta de verbas diminuíram o ritmo das obras. As unidades da universidade somente passaram a ocupar a área a partir da década de 1950. Nessa mesma época, as interferências políticas na universidade se tornaram constantes com a posse do governador Jânio Quadros, em 31 de janeiro de 1955, o que fez com que o reitor Melo Moraes renunciasse após tomar posse. Em 26 de fevereiro do mesmo ano, o governador escolheu o professor Alípio Correia Neto como novo reitor da USP. Nas décadas de 50 e 60, além da criação de unidades de ensino e pesquisa e novos cursos de graduação e de pós-graduação, a universidade dava os primeiros passos na implantação de uma política voltada às ações artístico-culturais, com a criação do Teatro Universitário. A doação de obras de arte de Francisco Matarazzo e Yolanda Penteado, que constituiria o Museu de Arte Contemporânea. A transferência do Museu Paulista para a USP. A criação do Museu de Arqueologia e Etnologia. A doação do Engenho São Jorge dos Erasmos. E a criação da Editora da USP. As dificuldades financeiras enfrentadas pela universidade também estamparam as manchetes do jornal nessa época. O professor Mário Schemberg foi um dos primeiros representantes da USP a expor a situação crítica vivida pelo Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Também os auxiliares de ensino denunciavam a falta de recursos para ensino e pesquisa da universidade. Antônio Barros de Ulloa Sintra assumiu a reitoria em maio de 1960. Durante sua gestão, assim como vinha ocorrendo desde as primeiras décadas da universidade, a escassez de verbas era uma constante. O orçamento da USP era destinado, em sua maioria, para pagamento de pessoal e a continuidade da construção da cidade universitária. O cenário político da época se refletiu na universidade, principalmente no movimento estudantil, o que levou a greves e ocupações. Luiz Antônio Gama e Silva foi nomeado reitor em 1963 e em 1964 foi instituído o regime militar. Gama e Silva montou uma comissão secreta para investigar e apontar alunos, professores e funcionários da USP que deveriam ser expulsos da instituição por suas ideologias subversivas. O ano de 1968 foi marcado pelos protestos estudantis ao redor do mundo e agitação na universidade. A Rua Maria Antônia foi palco da luta entre estudantes de esquerda da Faculdade de Filosofia e de direita da Universidade Mackenzie, que aconteceu nos dias 2 e 3 de outubro de 1968. O confronto durou mais de 10 horas e culminou com a morte do estudante secundarista José Guimarães, 3 baleados e dezenas de feridos. Em dezembro de 1968, Gama e Silva editou o Ato Institucional número 5, que autorizava o presidente a cassar mandatos eletivos, suspender os direitos políticos de qualquer cidadão e decretar o fechamento do Congresso Nacional. 4 dias depois, o conjunto residencial da USP foi dominado por forças militares que invadiram o campus. Em abril de 1969, o Conselho Universitário aprovou o anteprojeto do Estatuto da USP, que previa a substituição das chamadas cátedras pelos departamentos e a organização da estrutura administrativa da universidade em órgãos centrais. Na década de 70, a USP vivia dias contraditórios. De um lado, havia um clima de insatisfação e temor, devido à repressão do regime militar, sobretudo na área de ciências humanas. E de outro, principalmente na área tecnológica, reinava grande atividade. Durante sua gestão, a exemplo dos dirigentes anteriores,
o reitor Orlando Marques Paiva enfrentou greves, manifestações políticas e crises financeiras. O projeto mais importante desse período foi a criação da FUVEST, em 1976, que unificou o vestibular. Uma tempestade típica de verão tomou São Paulo na véspera do primeiro vestibular, e parte dos exames foi aplicada em 2 hangares do Campo de Marte, para onde foram enviados um professor, 3 fiscais e 150 provas. Em 1977, o jornal publicou uma matéria que denunciava uma espécie de cassação branca, ou triagem político-ideológica dos candidatos às vagas docentes, que seria feita pelo próprio reitor. Nesse período, mais uma vez, a autonomia universitária se viu ameaçada pelo relatório da Secretaria Estadual de Planejamento, que afirmava que a falta de verbas na universidade decorria da má distribuição interna. Foi na década de 80, durante a gestão do reitor Valdir Muniz Oliva, que a discussão sobre o ensino pago na universidade começou a ganhar força. As principais dificuldades desse período decorreram do relacionamento conturbado entre o governo do Estado, de Paulo Maluf, e a administração da universidade. Em dezembro de 1981, o jornal publicou a lista sextupla dos candidatos eleitos para reitor. O governador Paulo Maluf recebeu o documento e, ao saber que nele constava um politécnico, o 4º da lista, resolveu nomeá-lo. O escolhido foi Antônio Hélio Guerra Vieira. Também foi nesse período que a cidade universitária começou a registrar os primeiros casos de violência, o que levou à criação da Guarda Universitária. A gestão de José Goldenberg, iniciada em janeiro de 1986, teve como principal marca os investimentos feitos na infraestrutura da universidade, com recursos da ordem de 63 milhões de dólares, advindos de um empréstimo feito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Uma das mais importantes conquistas da universidade nesta gestão foi a autonomia financeira, concedida pelo então governador Orestes Quercia. Significativo avanço da gestão de Goldenberg foi a instituição de novo estatuto, que gerou uma crise entre as unidades de ensino e pesquisa. Em particular, a Faculdade de Medicina, que ameaçou se separar do restante da universidade. Outro projeto polêmico da gestão de Goldenberg foi a implantação de um sistema de avaliação dos docentes, a partir de sua produção acadêmica. Eu exigi, pela primeira vez, que os docentes da universidade, todos os docentes da universidade, demonstrassem as suas atividades por escrito. Eu acho que quem trabalha numa universidade pública tem o dever de prestar contas à sociedade. E eu preparei o primeiro dos relatórios da produção científica da universidade. No conjunto, o relatório mostrou que a Universidade de São Paulo era robusta e que tinha alguns departamentos que precisavam melhorias. Eu estou seguro de que nesses últimos 20 anos, em função dos relatórios que eu fiz, eles melhoraram. A gestão do reitor Roberto Leal Lobo e Silva Filho começou com a promessa de investimentos em projetos de internacionalização da universidade, com maior atenção à área de graduação. Sua gestão, porém, foi marcada por suspeitas de superfaturamento na compra de aparelhos importados de Israel, o que levou à sua renúncia em 1993. No início da gestão do reitor Flávio Fava de Moraes, veio à tona mais uma vez a questão da gratuidade do ensino na universidade. Uma das principais medidas de sua gestão, e talvez uma das mais impopulares até hoje, foi o fechamento da cidade universitária nos finais de semana. Greves também fizeram parte desse período. Tais movimentos resultaram em aumento na porcentagem do repasse do ICMS, destinado às 3 universidades estaduais paulistas. No que se refere à carreira docente, Fava implantou um plano de contratação de professores jovens,
como forma de diminuir a idade média desse quadro, que era de 46 anos. A descoberta do corpo de um jovem de 15 anos dentro da cidade universitária suscitou um debate sobre a relação da USP com as comunidades do entorno e gerou um grande protesto dentro do campus. A gestão do reitor Jacques Marcovitch teve início com a promessa de que o campus seria aberto para visitas monitoradas. Esta gestão também foi marcada pelo início da discussão de temas que ganhariam vulto nos anos seguintes, como as fundações da universidade e a reserva de vagas para egressos das escolas públicas. Em 1999, um assunto que provocou grande comoção social foi a morte de um calouro da Faculdade de Medicina durante uma festa do centro acadêmico, o que levou o reitor a proibir a prática do trote em todos os campi da universidade. A implantação da USP Leste foi uma das grandes ações da gestão do reitor Adolfo José Melfi, que teve início em novembro de 2001. A ampliação do número de vagas oferecidas no vestibular foi uma das promessas de sua campanha. Outro projeto da gestão era investir em programas voltados às doações de ex-alunos para a universidade. Em 2003, teve início o processo de incorporação da Faculdade de Engenharia Química de Lorena, FAENQUIL, que se consolidou apenas em 2006. Nesta gestão, foram promovidos debates sobre a atuação das fundações de direito privado na USP, que teve como desdobramento as discussões sobre os cursos pagos de pós-graduação. A gestão também não passou incólume a greves e manifestações. O curso de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas parou por causa da falta de professores. Os anos de 2004 e 2005 registraram as primeiras edições dos rankings internacionais de universidades, com destaque para as posições alcançadas pela USP. Sueli Vilela foi a primeira reitora da universidade. Sua gestão, entretanto, começou com polêmica, por conta da matéria publicada pelo jornal em novembro de 2005, principalmente pelo destaque dado às suas opiniões e preferências. Uma das grandes ações da gestão de Sueli Vilela foi a criação do Programa de Inclusão Social, o Inclusp, que prevê bônus para alunos oriundos das escolas públicas na nota do vestibular. A gestão enfrentou uma invasão ao prédio da reitoria, que durou mais de 50 dias e teve como resultado danos significativos ao patrimônio público. Em 2006, a USP aprovou a criação do primeiro curso de graduação semipresencial, a Licenciatura em Ciências, que só seria efetivamente oferecido a partir de 2010. Em novembro de 2009, João Grandino Rodas foi nomeado como reitor da universidade, tendo à frente o desafio de fazer uma gestão mais democrática e aberta ao diálogo. Rodas investiu na modernização da infraestrutura, no incentivo à graduação, à pesquisa, à pós-graduação e à cultura e extensão universitária. Um dos projetos mais importantes é a construção da Praça dos Museus. Primeiro que esses museus são para visitação pública e, mais uma vez, isso interessa, como política da USP, abrir a universidade para a população, estimular vocações do ponto de vista museológico. É interessante ver no âmbito da própria pesquisa da área equivalente. Mas os conflitos fazem parte da história da universidade. Em 25 de janeiro de 2014, o professor Marco Antônio Zago tomou posse como novo reitor da universidade, com o compromisso de aumentar a contribuição da USP para a sociedade, modificar a gestão de recursos financeiros e repactuar as relações internas. A reconstrução da história da USP, a partir das páginas do jornal, nos apresenta um panorama histórico e sociológico importante da universidade, desde 1934 até os dias de hoje, sob o ponto de vista de um veículo de comunicação tradicional, importante e influente na sociedade brasileira, e que teve participação decisiva na criação da universidade. Conhecer a história
nos ajuda a entender o presente e a planejar o futuro.